Deus seja louvado, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, no livro aos Hebreus, no capítulo 12. O assunto dessa palavra é perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que se lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Os nossos pais aqui na terra nos corrigiam como bem lhes parecia, por um tempo, por um pouco tempo. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Mas Deus, para o nosso proveito e para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A correção, no momento, ela traz tristeza, a pessoa chora, fica triste, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Essa é uma palavra assim. O título dela, perseverança no meio das provações. Ou seja, não desfaleça se você passa por alguma provação, por uma dificuldade, pois Jesus veio passar por uma grande dificuldade. Para ele não havia necessidade, mas por amor das nossas almas, ele suportou a afronta. Ele sabia que lhe estava proposto, depois de tudo isso, uma grande glória com Deus, com o Pai, e ainda levaria a sua igreja para a glória eterna, passando por este duro sacrifício que passou. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nesse versículo diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Aquele que serve a Deus, as pessoas em volta dele sabem o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E eles não hesitam em nos acusar, num deslize, numa falha nossa, em acusar o crente. Portanto, essas testemunhas e também sabem que aquele que serve a Deus, os preceitos que ele precisa cumprir. Ele sabe o que o crente tem que fazer e o que o crente não pode fazer. Então, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Façamos o bem, andemos nas pisadas do Senhor,
nos estatutos do Senhor. Deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque, como disse Paulo, o bem que quero fazer, muitas vezes não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Então, nós mesmo nos esforçando, nós vacilamos e falhamos. É o momento daí da humildade, de se chegar a Deus com rogos, com súplicas, se humilhar, pedir perdão, confessar as faltas, e o Senhor te levanta novamente. O Senhor te dá força, o Senhor te alimenta e devolve aquele ânimo e apaga a tua falta, aquela tristeza da sua alma. O Senhor tira e o Senhor te anima novamente. Chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Porque era costume dos judeus perdoar. Tinha esse entendimento deles que tinha que perdoar até 7 vezes por dia, né? Se fosse necessário perdoar uma pessoa. O Senhor Jesus respondeu: não até 7, mas 70 vezes 7. O Senhor aumentou, dizendo: não há número de pecado, de falta para você perdoar o teu irmão. Mas quantas vezes, isso quer dizer, quantas vezes ele te pedir perdão, perdoa-lhe. Glória a Deus, e você terá uma consciência tranquila também a esse respeito. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o Senhor nos chamou para a sua gloriosa graça e estamos nesta carreira, estamos nessa luta diária, na perseverança. E diz aqui, que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então vai de dia em dia, servindo a Deus, buscando estar com alegria, assistindo aos cultos, buscando a palavra de Deus, orando, se reunindo. Glória ao nome santo do Senhor, que o Senhor estará com todos nós. Quando buscamos Ele, Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. E nós temos essa confiança, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela glória que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, nós olhando para o Senhor e buscando Ele, vendo os exemplos e ensinamentos que Ele nos deixou, o qual, pela a glória que estava proposta a Ele suportou a cruz, o sofrimento, enfrentou toda aquela dor, toda aquela dificuldade, desprezou a afronta das pessoas, dos espíritos. O Senhor sabia que ali havia uma legião de espírito do mal para destruí-lo, e essa legião incitava o povo para destruí-lo. O Senhor via aqueles espíritos, o Senhor desprezou essa afronta daqueles espíritos e desprezou também a afronta dos homens que foram instigados por aquele espírito de inveja, um espírito de maldade para destruir o Filho de Deus, o nosso Salvador. Eles viam em Jesus uma grande ameaça para a vida deles, o poderio deles, daqueles sacerdotes, daqueles príncipes. Os príncipes conheciam a lei, eles sabiam que um rei iria nascer dos judeus para reinar sobre Israel. Só que eles achavam que era um reinado terreno. Mas o Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor não buscava as coisas dessa vida. O Senhor buscava ensinar, curar, fazia milagres para a conversão das pessoas. Porque tem pessoas
O Senhor Jesus diz que os judeus buscam sinais, as pessoas, muitos buscam sinais, e os gregos buscam sabedoria. Então, no meio de nós, há pessoas que, para se converter, ela tem que ver sinais. E tem alguns que Deus permite ver sinais, e outros buscam sabedoria, e outros estão atrás de sabedoria, e esquece que aqui está a sabedoria, que a palavra de Deus para nós é a sabedoria. Glória a Deus, e nós lendo ela, nós extraímos essa sabedoria, que é, sabe qual que é a sabedoria? É o temor de Deus. Não é o muito que você sabe, não é o muito que você raciocina, não é o muito da facilidade da inteligência da sua mente. Não, a sabedoria, a verdadeira sabedoria é o temor de Deus. Isso é o princípio da sabedoria. Então, busque com reverência, com humildade, que Deus revela esta sabedoria para você. Jesus Cristo, a salvação. Você quer uma melhor sabedoria do que buscar a própria salvação? Buscar a sua salvação e dos seus entes queridos, da sua família? Então adquira a sabedoria. Está aqui a palavra de Deus. Adquira ela. Você não precisa pagar nada. Venha, comprai leite e mel sem dinheiro. Vende comprar sem dinheiro. É um dom gratuito de Deus. A salvação não custou nada para ninguém. Não custou o sacrifício nosso, nem na carne, nem nada. O Senhor se agrada do nosso louvor. O que custa um louvor para você? Dos seus lábios. Olha só, o Senhor pediu uma coisa tão simples, tão fácil para nós, né? Que é o louvor, é você cantar hino, você glorificar a Deus. Você não sabe cantar? Glorifica a Deus. Fala, ó Deus eterno, toda honra, toda glória ao Senhor. Tem misericórdia e clame a Deus. Isso é um louvor perfeito. Senhor, tem misericórdia, guia os meus passos, guia, Senhor, os meus caminhos, na graça do Senhor. Ensina-me, Senhor, os seus preceitos, e andarei e meditarei neles. Faça isso, que é o que Deus se agrada. Deus não precisa que você suba vários degraus de escada, fazendo sacrifício, imolando o seu corpo, sangrando, machucando. Não, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a tua alegria, o teu coração. O desejo de Deus é que você viva bem, em paz, em harmonia e alegria. Busque a Deus. Se você está enfermo, clame a misericórdia de Deus, rogue, peça oração, chame o presbítero da igreja, que está escrito na palavra. Há alguém entre vós enfermo? Chame o presbítero da igreja, e ele orará sobre o enfermo e porá as mãos sobre o enfermo. E se for o caso, ele ungirá com óleo, e o enfermo poderá sarar daquela enfermidade. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha que cura maravilhosa, o perdão dos pecados. Se Deus levar, vai uma pessoa limpa para a glória de Deus, para o descanso eterno, e aguardar a trombeta soar no último dia, para ser ressuscitado, para acordar com um corpo glorioso. Glória a Deus. Então, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então considerai, aqui está dizendo, considerai tudo o que Cristo passou, para que você se fortaleça no exemplo dele, achando que a sua causa é difícil. A sua causa não é difícil. Entregue na mão de Deus e confie. Considere o sofrimento de Cristo e você se fortalecerá. E você não se desfalecerá em seu ânimo. Glória a Deus, bendito é o nome santo. Essa é a palavra de hoje. Leia novamente aí no livro aos Hebreus, capítulo 12, para você perseverar no meio das provações e das dificuldades, que o Senhor é por ti. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, fiquemos por aqui. Deus abençoe você, a sua casa. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus eterno. Aleluia! Bendito Deus.